Nessa aula, a gente vai finalmente atacar o servidor do nosso alvo, explorando uma vulnerabilidade de SQL Injection. Fala pessoal, eu sou Luiz Viana da Solid Offensive Security e sejam bem-vindos à 8ª aula do curso de Introdução ao Hacking Pentest 2.0. Se você estiver assistindo esse vídeo pelo YouTube, eu recomendo que você faça a sua matrícula pela plataforma de ensino da Solid. Por lá você vai ter suporte às suas dúvidas, vai conseguir conversar diretamente comigo, diretamente com os alunos também do curso, interagir com os outros alunos e também, ao final do curso, você vai ter direito a um certificado de conclusão. Então você não pode perder essa oportunidade, o link vai estar aí na descrição, só acessar lá a plataforma de ensino da Solid e fazer sua matrícula gratuita no curso de Introdução ao Hacking Pentest 2.0. Outro recado muito importante é que a Solid tem um Instagram e a gente conversa bastante com vocês por lá, a gente posta bastante conteúdo legal de hacking, pentest no geral, né? E às vezes a gente até solta uns cupons de desconto lá para os cursos da Solid. Então segue a gente lá no Instagram e fica atento, porque pode ser que você pegue ali algum cupom de desconto para adquirir o curso Pentest Profissional. Bom, então vamos lá. Nas últimas aulas a gente coletou bastante informações aqui do site, do Banco CN, a gente identificou algumas vulnerabilidades aqui, salvamos no nosso arquivo de informações. Então a gente identificou um SQL Injection, uma vulnerabilidade provavelmente ali no servidor, na consulta com o banco de dados, já a gente fala disso, e também o Cross-Site Scripting. Nessa aula a gente vai explorar a vulnerabilidade de SQL Injection. Só que para a gente explorar essa vulnerabilidade, primeiro a gente precisa entender um pouco sobre como que funciona a interação ali da aplicação web com o banco de dados. Como que funciona o banco de dados, qual linguagem é utilizada para se comunicar com o banco de dados. Então vamos dar uma olhada um pouco nisso e depois a gente volta para o ataque. O possível SQL Injection que a gente encontrou aqui na aplicação do Banco CN é ali no caminho cat.php, passando como parâmetro ID, com o valor ali sendo 1, 2 ou 3, que corresponde ao conteúdo, ao background da página. A gente pode ver isso utilizando aqui o site. Quando eu clico na página de contato, ele me redireciona aqui para a página cat.php e passa como parâmetro o ID com valor igual a 1. Se eu clicar aqui na página de empréstimo, ele vai passar como valor ali do parâmetro ID o 2. E na história, mesma coisa, ele passa o valor 3. Só que a página altera completamente de acordo com o número que eu passo aqui nesse parâmetro. Se eu colocar 1, ele me dá o conteúdo e o link aqui para a imagem de fundo da página de contato. Se eu colocar 2, ele já vai me dar o conteúdo ali da página de empréstimo. Então, através desse comportamento, a gente pode deduzir que esse valor aqui está sendo pego ali pelo back-end, ou seja, pelo código do servidor, código da aplicação que está rodando ali no servidor. Ele está sendo pego e sendo inserido numa consulta ao banco de dados. E ali no banco de dados pode ter ali essas 3 páginas e de acordo com esse número de identificação, o back-end pega o conteúdo de cada página. Por isso que se a gente colocar uma aspas simples aqui, a gente consegue gerar um erro de consulta SQL, porque esse número aqui está sendo inserido dentro desse código de consulta ao banco de dados de forma insegura. Então a gente consegue injetar código em cima desse código de consulta. A gente já descobriu aqui também que o servidor é um MariaDB. Então a gente já tem tudo na mão aqui para explorar essa vulnerabilidade. Só que antes a gente precisa entender um pouco mais sobre como o banco de dados funciona, como que funciona esse código de consulta ao banco de dados. Então a gente vai dar uma olhada nisso e já a gente volta para o ataque. Então, para vocês entenderem melhor como que funciona o banco de dados, eu abri aqui o console do banco de dados do Banco CN, o banco de dados que é utilizado ali pela aplicação do Banco da Coreia do Norte, nosso alvo. E eu vou mostrar aqui para vocês como que é um banco de dados, como que são feitas as consultas ao banco de dados. Vocês não vão ter acesso a esse console, então isso aqui é só como forma de aprendizado para vocês entenderem melhor como tudo isso funciona e depois a gente volta aos ataques. Então aqui no console do banco de dados do Banco CN, eu consigo utilizar alguns comandos como show databases, onde ele vai me listar aqui todos os bancos de dados aqui do MariaDB. Então eu tenho aqui o Banco CN, o banco de dados que é realmente utilizado ali pela aplicação, e esses 3 últimos bancos de dados aqui, o Information Schema, MySQL e Performance Schema, são bancos de dados padrão ali do MariaDB, que são utilizados ali para que o banco de dados funcione certinho. Então a gente consegue consultar informações desses bancos de dados. Cada banco de dados é composto por várias tabelas e cada tabela é composto por várias colunas. Então se a gente colocar aqui
use banco CN, né, para a gente se conectar ao banco de dados do banco CN, e escrever show tables, olha só, ele vai mostrar todas as tabelas dentro do banco de dados do banco CN. Então tem aqui categories, pictures, stats e users, né? E dentro de cada tabela dessa aqui existem várias colunas, né? E cada coluna vai guardar ali um tipo de informação. Então se a gente colocar assim, select, selecione, né? Asterisco, ou seja, tudo from categories, tá? Categories, termino com ponto e vírgula e dá um enter, ele vai me selecionar aqui todo o conteúdo da tabela categories, né, do banco de dados do banco CN. Então aqui a gente tem 3 colunas, né, o ID, né, o identificador ali de cada elemento, né, o título e o TXT. E aqui ele mostra cada linha aqui das colunas, né? Cada linha aqui é um elemento do banco de dados. E o que a gente fez aqui, né, esse select from categories, é uma query de consulta ao banco de dados. É o código que é utilizado para se comunicar com o banco de dados, para extrair uma informação, para atualizar uma informação, para deletar uma informação, né? Isso é um código de consulta SQL. E é bem tranquilo utilizar o SQL, né? Porque é basicamente em inglês. Então aqui a gente está dizendo que ele vai selecionar tudo da tabela categories, né? E se a gente ver aqui, né, o conteúdo dessa tabela, a gente vai ver que é justamente o conteúdo das páginas ali, né, da aplicação do banco CN. Então, por exemplo, se eu colocar aqui um ID 1, ele vai me retornar a página de contato, né, lá naquele caminho cat.php, né, passando como parâmetro o ID, lembra? Então, o texto aqui, o conteúdo, vai ser e-mail, contato, é o conteúdo que aparece ali na tela, né? Então tem aqui também, página 2, a página empréstimos, né? Tem o texto ali, com juros de apenas o mesmo conteúdo que aparece ali na página, né, do banco CN. Então o back-end da aplicação, o código ali, né, que está rodando no servidor, o código da aplicação, ele está fazendo uma consulta ao banco de dados, pegando de acordo com esse ID aqui, né? E como é que ele faz essa consulta? Bom, a gente fez aqui, selecione tudo, né, da tabela categories, mas aqui eu consigo passar, né, outros comandos, como por exemplo, posso filtrar essa consulta, posso colocar assim, where, ou seja, onde o ID seja igual a 1. Ele vai me retornar só o elemento que tem o ID igual a 1. E é basicamente essa consulta aqui que a aplicação faz quando a gente passa ali, né, faz uma requisição ali no cat.php passando, né, o parâmetro ID com um valor. Se eu passar aqui 2, ele vai me retornar a página de empréstimo, conteúdo ali da página de empréstimo. Se eu colocar 3, ele vai me retornar o conteúdo aqui da página de história, né? O ID é igual a 3, o título, né, o title ali é a história, e o TXT, que é o conteúdo que é colocado ali, inserido no HTML da resposta que eu recebo quando eu faço uma requisição ali no cat.php, passando o parâmetro ID com valor igual a 3. Então é exatamente isso que a aplicação ali, né, o back-end da aplicação do banco CN está fazendo. Ele cria um código de consulta ao banco de dados, cria um código de consulta ali bem parecido com esse, então selecione tudo da tabela categories, onde o ID é igual ao valor do parâmetro ID que foi passado na requisição. Então se eu passar 1, ele vai pegar aqui a página contato. Se eu passar 3, vai pegar a página história, o elemento ali com o ID 3 no banco de dados na tabela categories. Se eu passar 4, ele não vai me retornar nada, porque não tem nenhum elemento no banco de dados, né, que tenha o ID igual a 4. Né? Só vai até o 3. Se eu criar um outro elemento aqui, vai ter o ID igual a 4, aí ele me retornaria. Então, como a aplicação está inserindo, né, o valor do conteúdo ID dentro dessa query de consulta, de forma insegura, né, já a gente vê isso, a gente pode aqui colocar, por exemplo, uma aspas simples. Olha só, preciso colocar esse contra barra aqui, senão o console não vai deixar eu iniciar uma string sem terminar ela, né? Ele deu um código, né, de um erro, né, de sintaxe SQL, o mesmo erro que aparece ali, né, no banco CN quando a gente coloca uma aspas simples na URL, porque ele tenta, né, pegar aqui o ID igual uma string, ele inicia uma string com aspas simples, só que não termina. Isso gera um erro de sintaxe. É exatamente isso que ocorre no back-end do banco CN. Então, para a gente entender ainda mais como que a aplicação faz isso, está aqui exatamente a função que faz isso na aplicação do banco CN,
faz a query de consulta ao banco de dados, passando o valor do parâmetro ID para dentro do código de consulta SQL. Então ele cria ali uma string, um texto com a consulta e no final adiciona ali o valor do parâmetro ID. Né? Se colocar 1, vai retornar ali where_d igual a 1, mas se eu colocar qualquer outra coisa também vai ser executado pelo banco de dados, gerando uma vulnerabilidade de SQL injection. Após o retorno dessa consulta, ele verifica se tem um resultado, se tiver ele retorna, né, esses resultados num array, se não, ele mostra na tela o erro MySQL. Beleza, agora como a gente entende um pouco mais o banco de dados, como que ele funciona, né, como que é feita uma query de consulta ao banco de dados, vamos prosseguir com o nosso ataque de SQL Injection. Vamos esquecer, né, tudo que a gente viu ali do banco de dados, do banco CN, e vamos iniciar um ataque manual aqui pela URL. Né, a gente poderia utilizar uma ferramenta automatizada, só que a gente não ia entender o que ela está fazendo. Nosso papel aqui é te ensinar realmente o que ocorre ali por trás dos panos quando uma ferramenta está fazendo um ataque de SQL Injection, né, ou de qualquer outro tipo de vulnerabilidade. Tá? Então vamos lá. A gente colocou aqui umas aspas simples, né, no ID, né, como valor do parâmetro ID, e ele me retornou um código, um erro aqui, né, de sintaxe SQL. Então, através disso, a gente identificou que a gente consegue quebrar a query de consulta que o back-end faz, né, e escrever a nossa própria query. Então, se eu colocar mais código aqui, eu consigo fazer com que esse código seja executado lá pelo banco de dados e consigo extrair informações, né, do banco de dados através desse código. Né. Utilizando o operador union, eu consigo juntar dois select. Então, por exemplo, abrindo aqui novamente o console, né, do banco de dados, do banco CN, né, se eu der aqui um select, tudo, né, from categories, né, where id igual a 1, ele vai me retornar aqui, né, o conteúdo ali do elemento da página de contato. Né? Beleza. Se eu utilizar o union, eu consigo utilizar um novo select depois. Né? Posso colocar aqui select, por exemplo, tudo from categories, where id igual a 2. E olha só o que vai acontecer. Ele vai me retornar o elemento, né, da página de contato ali, né, id1, título contato e o texto da página de contato, e também, né, o elemento aqui da página de empréstimo, né, o segundo elemento ali, né, o id2, que está ali na tabela categories. Então eu consigo juntar dois selects em um só. Só que tem um porém. Para eu juntar esses dois selects, o resultado desses dois selects tem que retornar o mesmo número de colunas. Então, por exemplo, aqui eu estou selecionando tudo, né? Vamos supor que eu quero selecionar só o ID, né? Vai aparecer ali só o número, né, identificador de cada elemento. Ele vai me dar um erro, né? Porque eu estou tentando fazer dois selects com números diferentes de coluna. Então, para eu fazer esse tipo de ataque aqui, que a gente chama de union-based, existem vários tipos de ataques de SQL Injection, error-based, union-based, tem os blind também, que é o SQL Injection, que a gente não tem nenhuma resposta que a gente consiga ler ali o resultado das queries, então a gente tem que utilizar de padrões booleanos, ou então o período de tempo que o banco de dados demora a responder uma requisição para fazer a exploração da SQL Injection. Nesse caso aqui, como ele retorna na página para a gente as informações, a gente consegue fazer um ataque union-based. Tá? Mas para fazer esse ataque, a gente precisa primeiro identificar o número de colunas que é retornado ali naquela query SQL, né, que é feita aqui para retornar o conteúdo da página. Né? No caso que a gente sabe que é 3, né, mas supondo que a gente não saiba, a gente é um atacante externo, aqui a gente não tem acesso ao banco de dados, ao código da aplicação, né, como geralmente é, a gente vai utilizar um operador, né, aqui SQL, chamado order by. Tá? Que a gente consegue ordenar, né, o resultado de uma query pela coluna. Né? A gente pode escolher qual coluna que a gente vai ordenar, pela primeira coluna, pela segunda coluna, pela terceira coluna. Então, se a gente colocar aqui, né, o ID1, né, ele vai retornar ali o conteúdo da página de contato, e a gente vai ordenar, order by, primeira coluna. E beleza, a aplicação retornou aqui para a gente o conteúdo da página, né, normalmente.
Se eu tentar ordenar pela segunda coluna, retornou. Se eu tentar ordenar pela terceira, beleza. Agora, se eu tentar ordenar pela quarta coluna, que não existe no banco de dados, ele vai me retornar um erro, né? Então, eu não consigo ordenar um resultado ali de uma query por uma coluna que não existe. Então, agora eu já sei que existem ali no retorno dessa query SQL 3 colunas. E a partir daqui eu já consigo iniciar meu ataque de SQL Union-Based, né? Através do SQL Union-Based é bem tranquilo fazer um ataque manual, tá? Existem vários outros tipos de SQL Injection, como eu mencionei. No curso Pentest Profissional a gente fala mais disso, várias técnicas avançadas de ataque de SQL Injection. Então, se você quiser se tornar um hacker profissional, né, quiser realmente entrar para o mercado de segurança ofensiva, Pentest, né, se tornar um pentester, né? A gente tem um curso Pentester Profissional, que é o melhor curso de pentest e hacking do mundo, tá? Então, se você tiver interesse de entrar na área, faça o curso Pentest Profissional da Solid. Voltando aqui, né? A gente já descobriu o número de colunas, então a gente pode utilizar aqui o operador Union, né? Union select, né? E a gente pode colocar aqui qualquer query que a gente quiser. A gente pode até colocar um valor assim, 1, 2 e 3. Passar 3 colunas. Quando a gente faz, deixa eu abrir aqui de novo o console, olha só, deixa eu limpar a tela. Quando a gente seleciona um valor, sei lá, 1, olha só, ele vai me retornar aqui, né, o valor 1. Se eu der um select em 1, 2 e 3, ele vai me retornar o valor 1, 2 e 3, né, na coluna 1, 2 e 3. Então, é exatamente isso que a gente está fazendo. A gente está dando um select no 1, 2 e 3, ou seja, ele vai retornar 3 colunas com o valor 1, o valor 2 e o valor 3, junto com o select que ele está dando ali na tabela categories, cujo ID, né, do elemento seja igual a 1. E olha só, ele me retornou aqui o conteúdo normalmente. Então, não ocorreu nenhum erro ali ao executar essa consulta no banco de dados. Só que ele não me retornou nada aqui na página, né? Não me retornou nem o 1, nem o 2, nem o 3. Me retornou o conteúdo ali do elemento 1, né, com ID 1, na tabela Categories, a página de contato, o conteúdo da página de contato. Para eu fazer com que ele retorne aqui esse conteúdo do segundo select, eu tenho que fazer que o primeiro select não retorne nada. Então é só eu passar um ID que não existe, né? Lembra que se eu passar o ID igual a 4 ou, sei lá, menos 1, né, ele vai me retornar um nada, né, vazio. Então ele vai me retornar somente um select, que é esse segundo select aqui que eu estou juntando com o union. E olha só, ele me retornou aqui 3. Então eu já sei também que o conteúdo que está sendo mostrado aqui na página é o conteúdo dessa terceira coluna. Então é só eu injetar código SQL aqui, né, pegar o nome do banco de dados, por exemplo, que ele vai me mostrar aqui na tela. Se eu colocar uma string aqui, ele também me mostra, olha só. Tudo que eu escrever aqui, ele injeta aqui, ele insere no HTML da resposta aqui da página. Em alguns bancos de dados, se a gente colocar assim, ó, database, abrir e fechar o parênteses, ele vai retornar o nome do banco de dados atual que está sendo utilizado ali naquela conexão, que é o nome do banco de dados do banco CN. Então agora a gente já sabe o nome do banco de dados do banco CN, então a gente já consegue, por exemplo, listar ali as tabelas desse banco de dados, as colunas dessas tabelas e o conteúdo ali, os elementos, né, que estão ali naquelas colunas. Outra forma de listar, né, os bancos de dados do servidor é utilizando aqui uma consulta ali no banco de dados Information Schema, que guarda ali várias informações, né, do MySQL, MariaDB, enfim. Então a gente pode fazer assim, ó, schema name, né, então vai selecionar 1, 2 e 3 schema name from information underline schema ponto schemata. Ele retornou aqui banco CN, né? Ele não retornou vários bancos de dados. Mas por que ele retornou só um aqui? Porque ele sempre está pegando o primeiro. Eu posso utilizar aqui uma outra função, né, do MariaDB, né, o MySQL, que é o group concat, que ele vai juntar todos esses resultados, né, numa string só e vai retornar aqui para a tela. Olha só, opa. Esse parênteses aqui é no início.
do schema name, no final ali do schema name, e olha só, ele retornou aqui banco CN e information schema. Esses foram os dois, né, bancos de dados que eu consegui listar aqui, né, porque os outros bancos de dados lá, o meu usuário aqui, né, que está sendo utilizado pela aplicação do banco CN, não tem permissão para acessar, né. Então, através desse information schema aqui, eu posso continuar meu ataque, né, por exemplo. Eu consegui aqui listar, né, os nomes dos bancos de dados, né. Posso tentar listar os nomes das tabelas dentro de um banco de dados específico. Como é que eu faço isso? Né? Posso colocar aqui group concat, table name from information schema, .tables, né? Então, eu estou selecionando a coluna table name do banco de dados information schema, da tabela tables, né? Existe uma tabela ali no information schema que guarda todas as tabelas de todos os bancos de dados ali, né? Então, estou pegando ali as tabelas, where table schema, ou seja, o banco de dados ali daquela tabela é igual ao banco CN. E olha só, consegui listar aqui categories, pictures, stats e users, né? Obviamente, né, num ataque, eu vou logo listar aqui as colunas da tabela users, né, que pode ter ali as credenciais para eu acessar, por exemplo, o painel, né, administrativo aqui que a gente descobriu que tem nessa aplicação. Então, como é que a gente faz isso? Vamos listar aqui as colunas, né? Column name from information schema.columns, né? Existe uma tabela ali dentro do information schema com o nome de todas as colunas, né, dos bancos de dados, né? Where table name igual a users. E olha só, me retornou aqui a coluna ID, login e password. Se eu pegar aqui do table name categories, ele vai me retornar as colunas ali, né, da tabela categories, né, que é utilizada aqui para listar o conteúdo das páginas aqui da aplicação, né. Vou pegar aqui da users, né, e beleza. Agora que a gente tem, né, o nome da coluna, o nome da tabela, o nome do banco de dados, para a gente fazer a nossa query aqui para pegar a informação que a gente quer é muito fácil, né? A gente já fez isso ali, né, na demonstração de como que são feitas as queries, né, SQL. A gente pode pegar aqui, por exemplo, deixa eu apagar a query completa. Vamos supor, eu quero selecionar aqui user, ou melhor, login, né, from users. Se eu dar um enter, ele vai me retornar aqui o nome de usuário, né, dos usuários ali. No caso que ele retornou só um, a gente pode dar um group concat aqui também, para ele retornar todos, né, concat. Entre parênteses o login, né. No caso que ele continuou retornando um, é porque realmente só tem um ali no banco de dados, né, só um elemento, né. Beleza, retornei, peguei aqui o nome de usuário, que é admin, posso até salvar isso aqui no arquivo. Deixa eu abrir aqui meu arquivo de configuração. Dentro aqui do SQL Injection, admin, e vou pegar o password também, password. E tenho aqui a senha do usuário admin, na verdade a hash da senha do usuário admin, né? Usuário administrador aqui do Banco da Coreia do Norte. A gente pode até trazer bonitinho aqui assim também, ó. Passar o ID, o login e users, ou melhor, passwords, né? Passwords. Ou é password? Acho que é password, né? E aqui separar por 2 pontos, vírgula, 2 pontos, né? Sempre que a gente for colocar uma string, né, um texto, a gente coloca entre aspas. Ver se vai funcionar. Beleza, retornou aqui certinho, né, todo o conteúdo numa única string, né, no único texto. Vou colar aqui. Show. Beleza, fizemos aqui então um ataque, né, de SQL Injection manual na aplicação do Banco CN. Claro que também não tinha nenhuma proteção, né, o firewall não estava bloqueando aqui essas palavras-chave que são geralmente utilizadas em ataques de SQL Injection, né. Em situações assim, aí você teria que utilizar várias técnicas para burlar o firewall, né, para passar ali pelo firewall, encodar
né, os payloads, enfim. Né, isso a gente fala mais no curso Pentest Profissional. Então, beleza, né, a gente conseguiu ali a senha. Só que essa senha aqui, né, que a gente conseguiu, na verdade é uma hash. Né, se a gente tentar logar com ela aqui no painel de admin, olha só. Admin, usuário admin, e a senha, vou copiar e colar aqui. Não conseguiu logar. Por quê? Porque essa senha aqui, na verdade, é uma hash. Né? Geralmente, né, nas aplicações seguras, as senhas dos usuários não são salvas ali no banco de dados em texto plano, né, em texto puro. É salvo uma hash. Né? E o que é uma hash? É como se fosse uma criptografia que você não consegue descriptografar. Né? Você faz a hash ali de uma string e é retornado para você um código que você não consegue descriptografar. Mas é possível, através de ataque de força bruta, ou seja, tentativa e erro, e tentando várias strings, vários textos, né? Até que você encontre ali o texto que corresponde àquela hash. Né? E essa hash aqui, se a gente utilizar uma ferramenta aqui do Kali Linux, deixa eu abrir o terminal. Uma ferramenta aqui chamada Hash Identifier. Se eu colá-la aqui, olha só, ele vai me dizer que a hash é uma MD5. E MD5 é uma hash muito conhecida, né, que já não é muito mais segura. Por quê? Porque ela é muito fácil, né, de quebrar. E já existem aí diversos bancos de dados com bilhões, né, de senhas quebradas em MD5. Então a gente pode pesquisar por MD5 hash, por exemplo, decrypt. A gente vai encontrar, né, vários sites online que vão fazer o decrypt dessa senha. Né? Tem o MD5 Online, tem o Hash Killer também. Hash Killer. Vamos tentar aqui no MD5 Online. É só colar a hash aqui e verificar, né, se essa hash já foi quebrada e está lá no banco de dados deles. E olha só, ela já foi. Olha só o conteúdo do texto aqui. É senha foda. Vou copiar, colar aqui no arquivo de texto. Beleza, descobri uma senha do admin. Né? Posso até fechar já essas outras abas. E vou logar aqui no painel administrativo utilizando a senha foda. E show! Estamos logados dentro do painel administrativo do Banco da Coreia do Norte. A gente acabou de invadir o site do Banco CN. Né? E aqui a gente pode fazer de novo aquele processo de reconhecimento web, porque a gente tem outras funcionalidades para a gente explorar, para a gente entender como é que funciona. É bem pouco, tá? Tem aqui a parte de Pictures, né? New Pictures. Então, se a gente clicar aqui em New Picture, a gente consegue adicionar uma nova imagem na aplicação. Então, aqui tem algumas imagens, olha só, que a gente consegue deletar. Se a gente clicar numa imagem, por exemplo, a estátua, vai mostrar aqui o nome da imagem, né? E a imagem aqui no fundo. Né? E se vocês perceberem, essas aqui são as imagens que aparecem ali como plano de fundo, né, da home aqui, das páginas. Olha só. Na página de contato, aparece aqui a imagem das estátuas. Né? A gente consegue adicionar novas imagens. Vamos fazer um teste. Adicionar aqui a imagem. O título dela vou colocar image. Vou colocar aqui uma imagem da Solid. Vou adicionar. Opa, deu um erro no upload. Deixa eu baixar uma imagem aqui. Realmente porque a imagem é muito grande. Vou baixar uma imagem qualquer aqui. New Picture. Vou colocar qualquer coisa. Aqui em Download. E beleza, acabei de colocar uma imagem aqui no site. Né? Se eu acessar agora aqui a página de contato, olha só a imagem que está aparecendo. Então, eu tenho total acesso aqui dentro do site do Banco CN. Né? A gente acabou de invadir a conta do administrador. Né? A gente consegue deletar aqui as imagens também, né? Deixar tudo sem nada. Né?
E beleza, né? Fizemos o nosso ataque e conseguimos acesso aqui ao painel administrativo. A gente poderia fazer esse ataque também utilizando o SQL Map, que é uma ferramenta que automatiza o processo de SQL Injection, né? Então vou abrir aqui o terminal, passar SQL Map, -u, né? Vou passar o URL, http www.bancocn.com/cat.php e eu passo ali, né, o parâmetro ID para ele testar esse parâmetro. Se eu der um Enter aqui, ele vai tentar fazer o SQL Injection, né, tentar encontrar o SQL Injection, só que ele não vai conseguir. Por quê? Porque tem um off ali, né, então eu preciso passar o cookie, né, do navegador. Ele vai até tentar aqui, mas ele não vai conseguir encontrar nada. Olha só, deu erro. Tem que passar os cookies aqui do meu navegador para o SQL Map conseguir fazer esse ataque. Posso entrar aqui na página Network. Deixa eu dar um logout. Vir aqui na página Network. Fazer uma requisição. Ou melhor, vou fazer uma requisição aqui para a página Contato, porque ele já pega a URL completa ali, né, para o caminho com parâmetro vulnerável. E aqui eu vou copiar Request Headers. Então, clico aqui e criar um arquivo chamado header.txt. E aqui eu vou colocar, né, vou colar aqui toda a requisição, né. Beleza, né, utilizando essa requisição aqui já posso fazer o ataque, porque já tenho o cookie. E o SQL Map me permite passar um arquivo com um header HTTP, né, para fazer essa, né, com uma requisição HTTP para fazer o ataque. Então eu passo aqui -r e passo o caminho para o arquivo, né. E beleza, ele já vai fazer o ataque aqui. Continuar. E beleza, já encontrou a SQL Injection, né? Na verdade ele já acha que é vulnerável, né? Ele encontrou aqui uma vulnerabilidade de cross-site scripting também, que a gente encontrou também, né? E identificou que o banco de dados é o MySQL, né? Que é basicamente a mesma coisa ali que o MariaDB. Na prática é a mesma coisa. E show! E vai continuando aqui o processo de identificação. Ele vai testando, né? E já ele deve encontrar, de fato, a SQL Injection. E beleza, ele conseguiu injetar aqui de diversas formas, né, código SQL através daquele parâmetro, né. Ele pergunta aqui se eu quero continuar testando, né, só dar um Enter, por padrão ele vai terminar aqui. E beleza, ele conseguiu aqui uma injeção Union Carry, né, que é a forma como a gente fez ali manualmente, e um Time-Based Blind, né, que é uma forma de injeção blind. A gente fala mais disso no curso Pentest Profissional, tá? E beleza, agora como eu faço para extrair informações do banco de dados? Após identificar, né, com o SQL Map ali, o SQL Injection, conseguir injetar, é só passar alguns parâmetros aqui na execução que ele vai retornar, né, as informações para a gente de forma bem simples. Então aqui passando --dbs, ele vai listar todos os bancos de dados, olha só. Bem rapidinho trouxe aqui, banco CN. Aí se eu passar -D maiúsculo, banco CN, e listar as tabelas, ele vai listar as tabelas do banco de dados do banco CN. Né, com --tables, beleza. Com -T, eu posso selecionar a tabela que eu quero listar, né? Coloquei aqui users, e --columns, ele vai listar todas as colunas. Estou fazendo aquele mesmo processo que a gente fez ali manualmente, pelo SQL Map. Olha o quão simples e rápido é, né? A ferramenta ela simplifica muito o ataque, mas nem sempre, né, uma pessoa que não conhece muito ali como aquele ataque funciona, nem sempre aquela pessoa vai conseguir utilizar a ferramenta, tá? Por isso que é sempre bom entender como que a vulnerabilidade ocorre, como que é a exploração da vulnerabilidade, tá? Por isso que a gente tenta passar para vocês, né, essa noção, né, de como tudo funciona atrás dos panos. Tá? No curso Pentest Profissional, é claro que a gente se aprofunda muito mais. Nesse curso aqui, como é de introdução, a gente não pode, né? A gente não consegue passar tudo, senão as aulas ficariam gigantescas, né? Mas a gente tenta o máximo possível, né? Beleza, agora com -C aqui a gente seleciona as colunas que a gente quer extrair. Vou selecionar login e password. E com --dump a gente faz o dump, né, dessas informações. A gente baixa essas informações aqui para nossa máquina. Beleza, ele já fez ali o dump, né, ele já
até encontrou ali que a hash é MD5, ele tenta fazer um ataque aqui de senhas, eu vou dizer que não quero, né? E show, ele me retornou aqui e salvou num arquivo, né? O dump do banco de dados, da tabela de usuários. Então já encontrei aqui admin e a hash da senha do admin. Eu poderia aqui fazer um ataque, né, de força bruta em cima dessa hash, ou utilizar ali o site hashkiller. Se eu não conseguisse através desses sites, teria que fazer um ataque offline aqui na minha própria máquina. No curso Pentest Profissional a gente ensina também como é que faz isso, né, utilizando diversas ferramentas. Poderia até fazer o dump completo do banco de dados, né? Tirar tudo isso aqui e dar um dump, traço dump all. Isso aqui vai fazer o dump completo do banco de dados. Vou até parar aqui, senão ele vai baixar todo o banco de dados do Banco CN aqui para minha máquina, né? Então é isso, pessoal. Acho que a aula vai ficando por aqui. Deu para a gente ver bastante coisa legal, tá? Recomendo que vocês façam a matrícula lá no curso de Introdução ao Hacking Pentest 2.0 pela plataforma de ensino da Solid, tá? Por lá você vai ter suporte às dúvidas, vai conseguir conversar diretamente comigo, vai ter, né, o certificado no final ali do curso, certificado de conclusão, e também se você quiser se tornar um hacker profissional, faça o curso Pentest Profissional da Solid, tá? A aula vai ficando por aqui, né? Nas próximas aulas a gente vai explorar outras vulnerabilidades no site do Banco CN e encontrar outras vulnerabilidades também. Beleza? Então até a próxima. Falou!